Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará à direita do Senhor. Tu és o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, somente em ti eu confio. Porque tu me livrarás do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Tu me cobrirás com as tuas penas e debaixo das tuas asas estarei seguro. A tua verdade é escudo e broquel. Eu não temerei espanto noturno, nem a seta que voe de dia, nem a peste que ande na escuridão, nem a mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita. Porém eu não serei atingida. Somente com os meus olhos eu verei a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, é o meu refúgio. Do Altíssimo eu fiz a minha habitação. Nenhum mal me acontecerá, nem praga alguma chegará à minha casa. Porque deste ordem a teus anjos a meu respeito, para que guarde todos os meus caminhos. Eles me sustentarão com suas mãos, para que eu não tropece com meus pés em pedras. Eu pisarei o leão e o áspide. Eu calçarei os pés do filho do leão e da serpente, pois que tão encarecidamente me amou, eu o louvarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque conheci o seu nome. Eu o invocarei e ele me responderá. Estará comigo na angústia e me livrará, e eu o glorificarei. Me dará abundância de dias e me mostrará a minha salvação. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdejantes. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da tua justiça por amor do teu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a tua bondade e tua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Obrigada, Senhor meu Deus, pela vida e pela família. Amém. Olá, uma boa noite a todos, um bom dia, uma boa tarde, eu não sei a hora nem o momento que você vai estar assistindo esse vídeo, mas hoje quero convidar você a nós estarmos falando de um passo humilde, humildade ou um recomeço humilde. Às vezes eu até brinco, eu digo pra minha filha, filha, a sua mãe é humilde, e ela faz piada. Ah, nossa, quanta humildade. Mas o fato é que ser simples, gente, ser uma pessoa simples não se trata de ser uma pessoa simplista. Assim como ser humilde ou ter um recomeço humilde, não se trata de uma pessoa pobre ou uma pessoa desprovida. Entenda isso. E nós vemos isso aonde a gente vê logo no início logo depois do Pentateuco, nós vemos isso em 2 Reis. É claro que tem outros exemplos, mas esse aqui, ele é muito fundamental, não mais que os outros, mas eu vou dizer assim, a partir deste princípio. Líder de exército, um homem forte, viril, ousado. Deus mesmo já havia usado de Raamã para vencer batalhas. E de repente, esse homem forte, viril, cheio de saúde, líder das forças armadas sírias, se viu numa situação de riscos, de desprezo, de abandono, de ser largado, jogado à margem da sarjeta, e essa margem da sarjeta que eu coloco entre aspas, estamos falando a margem da sociedade. Por quê? Porque pessoas naquela época com a lepra era colocada à margem, mais uma vez entre aspas, da sarjeta, ou seja, a margem da sociedade, abandonada literalmente, sem direito a nada, desprovido de todos os seus bens que havia conquistado. E Raamã estava passando por isso, estava vivenciando isso. Em meio às suas guerras, batalhas e conflitos, ele teve contato com pessoas das quais estavam acometidos por esta doença, e ele foi acometido também. Um dos primeiros passos que nós vemos aqui, Raamã, ele dá ouvidos, não somente à esposa dele, mas ele dá ouvidos ao que a esposa dele havia ouvido de uma serva esta, que ele mesmo havia trazido, num confronto das suas batalhas com Israel. Ele foi lá e trouxe a criança, a moça, a jovem, que não diz exatamente a idade dela, mas não devia ter mais de 14 anos, como uma criada para sua esposa, criada pessoal, mas uma escrava pessoal. E ele deu ouvido. Esse foi um dos primeiros passos que Raamã deu início a uma humildade que provavelmente nem ele conseguiu captar isso. Por que eu digo isso? Porque quando nós vamos nesta passagem de 2 Reis, capítulo 5, do versículo 1 ao 15, é isso mesmo, ao 15, nós vemos um certo comportamento de arrogância de Raamã, quando o profeta não quis recebê-lo. O profeta recebeu, não da maneira que Raamã estava acostumado a ser recebido. Afinal de contas, ele era um capitão do exército, um homem reconhecido, cheio de posses.
posse financeira, posse de conhecimento, posse de estratégia, braço direito de um rei, líder de um exército. Então, Ramã é aquele homem que estava acostumado, eu vou colocar assim, nos nossos termos bem atuais, a ser aquele homem a ser que as pessoas estavam ali bajulando, apalpando, aparando, para que ele se sentisse bem com tudo. Mas ele foi acometido por uma lepra. Ele foi acometido por uma doença a qual não tinha cura. E pela história, Ramã tinha medo de falar, mas já tinha buscado outros recursos na tentativa de ser curado. Então, essa escrava, a qual ele trouxe para dentro da casa dele, conversou com a mulher dele e disse: se o meu patrão, né? Se o meu senhor ouvisse, tivesse coragem e fosse buscar o profeta em Israel. Então a história diz que Ramã, ele foi... Ramã não, gente, é Naamã. É Naamã. Eu tô falando errado o nome dele no começo. Continuando aqui. Que Naamã, ele foi então buscar o rei, conversou com o rei, e o rei simplesmente, deixa eu pegar aqui a minha Bíblia, mandou uma carta. Gente, é interessante que nessa passagem, o rei coloca assim, o rei da Síria coloca para o rei de Israel: olha, está aí diante de você o comandante do meu exército, e eu quero que você cure ele. Tu já pensou se chega uma carta de alguém, um comunicado de alguém, ou eu vou colocar assim, um WhatsApp de alguém, dizendo pra você: olha, eu estou enviando o meu filho, minha filha, seja lá quem for, e eu quero que você cure ele, ela. O rei já ficou, sabe? Ele surtou. O primeiro pensamento é: o que o rei tá querendo? Arrumar briga? Arrumar confusão? Como é que eu vou curar? Da onde eu tenho poder? Sabe? Tipo, acaso eu sou Deus pra curar? Ele se viu naquele momento desesperador. Sabe aquela história? Não é o que você diz, é como você diz é que vai fazer bem toda a diferença do contexto. E foi isso aqui. Contudo, o profeta Elias mandou. Disse primeiramente para o rei, eu tenho aqui, está no versículo... O profeta Eliseu disse que não era problema, que o rei não precisava se preocupar, que mandasse Naamã, peço desculpa mais uma vez, gente, por ter errado o nome do personagem, dissesse para Naamã ir até ele. E Naamã estava na espera, o rei pegou e mandou que ele fosse até o profeta Eliseu. Ao chegar lá, Naamã não foi recebido com todas as pompas e boas-vindas. E detalhe, gente, Naamã foi com as suas carroças e os seus e alguns dos seus empregados, dos seus conservos, que também fazia parte do exército, cheio de especiarias, cheio de ouro. Era ouro, pedras preciosas, objetos de valor, para pagar o serviço do profeta. Mas o profeta não recebeu Naamã com todas as pompas que ele estava acostumado e nem quis receber os seus objetos de valor como forma de pagamento. Para ele, aqueles objetos não tinham o mesmo valor que para Naamã tinha. E ele se sentiu insultado. Ele se sentiu literalmente insultado. Nós vemos aqui a arrogância, a soberba, o poder de um homem falando através do seu próprio ego de forma um pouco mais elevada, como se quem diz assim, se fosse nos nossos tempos atuais, diríamos assim: quem fulana pensa que ele e ela é? Para me tratar dessa maneira, ou para não me receber, ou para se desfazer da minha presença. Principalmente quando se fala de alguém que tem status, que tem posição. Que a maioria das pessoas, 99,99% das pessoas, quando chega alguém em sua casa e aquela pessoa tem status, tem condições financeiras, tem um cargo mais elevado, uau, joga um tapete. E eu não estou dizendo para tratar as pessoas mal, não é isso. Preste atenção aqui na analogia que eu estou trazendo para você. Então Naamã foi ficar em um local mais afastado e indignado, começou a murmurar: quem esse profeta pensa que ele é para me tratar dessa maneira? Ele nem sequer me recebeu. Ele nem sequer quis falar comigo, ele nem sequer recebeu o que eu trouxe pra ele, ou quis sequer me ouvir, só simplesmente vai-te embora te molhar lá no rio. Né? E ele ainda disse: mas será que os... Tá bem que ele diz assim, será que os rios... Ele fala, cadê?
Será que os rios, ele diz, do país em que ele habitava, do estado em que ele habitava, era aqui, tá aqui, versículo 10. Depois que Eliseu mandou ele lá no Rio Jordão se lavar 7 vezes, ele ficou extremamente zangado. E ele pensou com ele: será que os rios Abana e Farpa em Damasco não são melhores do que qualquer rio da terra de Israel? Ele fez uma comparação. Por que ele está me mandando eu tomar banho, me molhar aqui 7 vezes no Rio Jordão, se eu poderia muito bem ter feito isso lá? Mas aí, um dos oficiais veio até ele e disse: se o profeta mandasse o Senhor fazer alguma coisa difícil, ou seja, se o profeta mandasse o Senhor fazer alguma coisa que estivesse além das suas forças, que estivesse além do seu alcance, que estivesse acima do seu patamar, tudo bem, eu até concordaria. Mas não foi o que o profeta disse. Eu estou usando nossos termos atuais para você compreender. Então, o que custa o Senhor ir ali, no Rio Jordão, e dar os 7 mergulhos que ele sugeriu? Acaso se é para o Senhor ficar curado, o Senhor não faria? Ele teve aquele, sabe, nem todo mundo consegue dar-se a oportunidade de ter esse despertar. E por quê? Porque geralmente as pessoas que têm um pouco mais de conhecimento, geralmente as pessoas que ganham um pouco mais financeiramente, ou que têm um cargo mais elevado, se colocam num patamar inalcançável. Eu já ouvi frases: gostaria de poder ajudar fulano. Eu posso ajudar fulano. Mas ele ou ela é tão orgulhoso, ele ou ela não escuta ninguém, ele ou ela não deixa ninguém ajudar. Isso aqui tá tão fácil de resolver, mas ele ou ela não quer minha ajuda. Isso parte da arrogância, da soberba, do achismo e até mesmo da posição de estar, de se colocar acima dos outros. Mas aqui tem um ponto que eu digo que é o ápice da história. Naamã se sentiu indignado, sim. Ficou muito bravo, sim. Mas veio um servo, um dos seus empregados, que fazia parte ali do exército, e deu um estalado. Gente, eu tô com frio, a mão tá ressecada, não dá nem pra dar estalo. E deu um estalo nele, sabe? Deu aquela palavra de luz pra ele. Mas, Senhor, se fosse uma coisa tão difícil de fazer, o que custa somente o Senhor ir ali e dar os mergulhos que o profeta falou? E ele foi. Decidiu ser coerente. O principal de tudo, resolveu ser humilde. Porque para ouvir é preciso ter humildade. Sim. Para aceitar ajuda, para receber ajuda de alguém, é preciso ter humildade. E até o versículo 12 eu vou colocar assim. Ele ainda estava furioso, indignado. Porque ele estava acostumado a ser recebido com polpas e aplausos e aquele festejo, né? É o chefe da guarda, o senhor Naamã está aqui. Mas ali, eu digo que ele teve uma luz da misericórdia divina. Aí foi o ponto de virada, porque ele foi lá, se banhou nas águas do Rio Jordão por 7 vezes, como o profeta havia orientado, e ele saiu curado. E detalhe, ele reconheceu tanto o poder de Deus ali na vida dele, que ao regressar para a sua casa, ele eliminou as imagens, ele continuou chefe de uma forças armadas, do exército do rei, mas ele não cultuou mais os deuses. E as escrituras traz isso. Mas por que ele fez isso? Por que ele agiu dessa maneira? Porque ele viu o poder de Deus somente? Também. Mas ele reconheceu que nele precisava haver humildade para poder reconhecer que coisas poderiam acontecer para favorecer ele, principalmente neste caso, a saúde dele. Ele estava prestes. Vamos recapitular aqui. Naamã era chefe de um exército. Um homem que tinha status. Um homem viril, reconhecido por todas as pessoas, não só das forças armadas, mas por todas as cidades que ele havia passado. Naamã foi usado por Deus. E ele estava se vendo numa situação de passar a viver
à margem da sarjeta. Mais uma vez eu coloco entre aspas. Ou seja, à margem de uma sociedade que hoje, naquele momento, colocava ele em um pedestal. E ele estava vendo tudo aquilo ruir. E ele perder tudo que tinha. Se Naamã conseguiu ter esse começo humilde para a vida dele, foi porque ele reconheceu que ele precisava. Às vezes, não se trata de baixar o nível. Não. Quando você olha dessa forma, eu vou baixar meu nível. Quando você olha dessa maneira, você está sendo arrogante, prepotente. Mas quando você olha de uma outra forma, eu preciso descer um pouquinho o degrau para ver onde foi que você se perdeu, para ver onde é que você deixou algo para trás, para reconhecer o que é necessário para avançar ou para mudar a rota. São recomeços humildes que Deus dá a oportunidade para todo ser humano. A pergunta que eu deixo para você com essa passagem aqui de Naamã, que está em 2 Reis, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 15, e se você quiser seguir até o 19, pode ir. Qual é o degrau, ou seja, aonde é que você precisa dar uma pausa para analisar e verificar o que você precisa recomeçar, o que você precisa consertar, o que você precisa ver em que ponto você mesmo falhou. Mais uma vez, ser humilde, reconhecer que precisa ser humilde em ações e atitude. Não se trata de ser miserável, não se trata de viver na miséria. É como eu coloquei para você, uma pessoa simples não é uma pessoa simplista. Eu sou uma pessoa simples, eu não sou simplista. Essa é a diferença. E é aqui que eu tô colocando para você entender essa diferença. Naamã passou a ser um homem humilde, não um pobre miserável. Pegou a visão? Então, para onde é que Deus está lhe mostrando, lhe direcionando? Para que você vá olhar aonde em que ponto está, em que a arrogância lhe cegou as vistas, como cegou Naamã. Ao ponto dele acreditar que porque ele era chefe de um grande exército, era conhecido e reconhecido, tratado a pão de ló, vou colocar dessa maneira. Ele não precisava descer o degrau para reconhecer aonde ele precisava consertar. Não era do lado de fora, pega essa visão aqui. Não está do lado de fora, mas estava do lado de dentro de Naamã. Pegou a visão? Então, pense nisso. A gente se vê.